Bom dia, pessoal. A gente está aqui para a nossa primeira aula de filosofia do segundo semestre, do segundo bimestre. E a gente começa já continuando o que a gente falou sobre Platão nas aulas anteriores. Hoje falando sobre o mito da linha dividida e como podemos conhecer, tá? Bom, o negócio é o seguinte. O Platão ele dá uma descrição do processo de conhecimento por meio desse chamado mito da linha dividida, tá? É, é como se fosse um diagrama composto de duas linhas paralelas, onde a primeira linha representa a realidade e a segunda os estados mentais humanos. Esses estados mentais, gente, são, na realidade, divididos em quatro modos ou graus de conhecimento. E são uma espécie de escalada de conhecimento, níveis de conhecimento que você vai atingindo de acordo com o que você busca ali o seu conhecimento filosófico. Tá? Então você tem um grau mais inferior ao grau mais é, superior, ok? Então você tem uma... É como se fosse um caminho do conhecimento, certo? A gente vai falar aqui então desses graus. Quais graus são esses? O primeiro grau é o que ele chama de eikasia. Tá? Eikasia, do grego eikon, significa imagem, certo? Então ele fala que é a percepção que a gente tem das cópias ou imagem das coisas que existem no mundo sensível. Lembra? Você tem o mundo sensível e tem o mundo inteligível. O mundo sensível é esse mundo onde você tem a percepção somente através dos sentidos e não reflete de fato qual é a realidade. Então, como a visão é um desses sentidos, a eikasia ela acaba se integrando a esse primeiro grau, tá? Que é a percepção das imagens, do que se vê. Você vê uma coisa, mas você não procura, vamos falar assim, se aprofundar naquilo que você está vendo, né? Se aprofundar naquilo que você está falando. Então, é o grau mais baixo de conhecimento. A gente pode ver aí, por exemplo, uma criança quando começa a se desenvolver, a gente tem o desenvolvimento dela todo é baseado no que ela vê ou escuta, certo? Então, por isso que eu falo, a percepção das cópias ou das imagens das coisas que existem no mundo sensível. É o conhecimento por imagens. Esse é o primeiro grau de conhecimento, tá? E pertence ao mundo sensível, ok? O segundo grau, nesse caso, já ainda pertence ao mundo sensível, mas representa formas de conhecer ilusórias ou aparentes. Lembra do mito da caverna, quando a gente falava dos caras que estavam presos na caverna, olhando para o fundo, vendo as sombras, acreditavam que aquela sombra fosse a realidade? É a forma ilusória de conhecimento que o Platão fala nesse segundo grau, tá? Então, para ele, esse grau deve ser evitado por qualquer pessoa que procure ser um verdadeiro filósofo. Tá? Ou seja, não se deixar levar pelas aparências das coisas, não se deixar levar pela primeira impressão que se tem. Procurar se aprofundar mais. Tá? É um estágio inevitável que todo mundo vai passar por ele, mas é uma forma que se tem de... Quando Platão fala sobre não ser recomendado, significa que você deve sair o mais rápido possível dele, buscar de fato o conhecimento verdadeiro. Ok? Por fim, o terceiro grau que ele chama de dianoia, que significa reflexão ou pensamento, ok? Bom, nesse grau vai operar por etapas até chegar à conclusão verdadeira, ou seja, é um raciocínio lógico. E o Platão usa como exemplo desse raciocínio lógico a matemática, que segundo ele é a ciência despertadora, ok? Para eu, professor de história, é a ciência desesperadora, mas tudo bem. O que acontece? Nesse terceiro grau, você tem uma lógica muito mais reflexiva, ou seja, você vê, você conclui, mas você cria dúvidas a respeito daquilo lá. Então você vai começar a buscar por etapas, a provar que aquilo é verdadeiro ou falso. Através do quê? Da visão, do tato, da audição? Não, da reflexão, ok? Então você vai puxar o seu conhecimento mental e vai começar a ter essas etapas de raciocínio lógico. Vamos por partes. O que prova isso ser verdadeiro? Como que isso começa
a ser verdadeiro, aonde que se confirma como verdadeiro. Então, tudo isso aí vem através de etapas que ele chama de raciocínio lógico e cita a matemática como essa ciência despertadora, certo? E, para finalizar, o quarto grau, que ele vai chamar de noesis, ou episteme, tá? Que ele diz que é o conhecimento das essências do que é verdadeiro. Aí, tanto o terceiro grau quanto esse quarto grau, a gente já está falando de mundo inteligível, já não é mais um mundo sensível. Perceba que eu migro dos sentidos para a mente, para a razão, ok? No terceiro grau, eu já uso a razão na questão da lógica, tá? Do raciocínio lógico. E no quarto grau, eu tenho o conhecimento das essências. Eu falei com vocês na outra aula sobre Platão que ele tinha a ideia de que tudo que existe no mundo sensível é reflexo do mundo inteligível. E que o mundo inteligível é formado pelas essências. Eu até citei o exemplo da abelha para vocês. Tá? Então, isso daí representa o quarto grau, conhecer essa essência, entender o que é verdadeiro. Tá? Então, o intelecto ele atinge formas inteligíveis por meio da intuição ou visão intelectual, não é a visão sensorial. Tá? A visão intelectual e fazendo você chegar ao verdadeiro saber, ok? Para o Platão, esse é o grau mais alto de conhecimento e é o grau ideal para que o filósofo possa praticar a sua filosofia de vida, ok? Então, esses são os 4 graus, tá? Os 4 graus de conhecimento que o Platão apresenta no mito da linha dividida, certo? É isso aí, galera. Qualquer dúvida, estou no Zap. Um abraço para todo mundo, ou desculpa, no Clezap, tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima.